hoje. O cenário tá mudado hoje. Glória a Jesus. Deixa eu dizer algo para você, essa música, né? Esse louvor me despertou para algo, né? Nós carregamos azeite, nós carregamos a unção, o poder de Deus. As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todas virgens, todas dormiram, todas esperavam o noivo, todas tinham santidade, todas tinham o azeite, mas só 5 tinha reserva. Só 5 tinha reserva. E eu declaro, em nome de Jesus, que este povo que não é meu, mas é do Senhor, eles têm reserva. Nós temos reserva, em nome de Jesus. Qual é a sua reserva? Palavra. Qual é a sua reserva hoje? Palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu ver as mensagens aqui. Aleluia. Vi que tem um povo aqui perto da minha cidade, aqui do Guarujá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tô cheio do azeite. Não vamos transbordar azeite. A gente tem reserva. Estamos esperando o noivo. Nós somos as prudentes. Vamos lá, amados. Quero trazer uma palavra para começar aqui no seu coração. Quero trazer uma palavra para o seu coração. Deixa eu começar aqui. Vou começar lá em Gênesis. Que hoje quem vai trazer a palavra é a pastora Vanusa. Deus me deu uma palavra sobre unidade. Deus me deu uma palavra sobre a igreja estar no mesmo propósito. Infelizmente hoje, você que é cristã, está vendo que os próprios cristãos estão derrubando um ao outro, né? Placas derrubando placas, esquecendo que o foco é o reino. E muitas vezes as pessoas hoje, por falta de discernimento espiritual, de estudo, nem precisa mais do diabo, né? Colocar um prato. O próprio cristão está derrubando os próprios irmãos que deveriam estar felizes de ter pessoas que estão levando almas até Cristo, né? O apóstolo Paulo vai dizer, não importa o método, não importa como leve, que leve até Cristo já é bom para mim, né? Tô parafraseando para você entender. Então, assim, todas as pessoas que estão levando almas a Cristo, nós deveríamos estar felizes. E que essas pessoas, quando chegarem até os pés da cruz, entenderem quem é Jesus, que elas mesmas possam ter discernimento espiritual e o Espírito Santo de Deus deixar elas, né, orientadas, nunca deixar enganadas para saber aonde vai ficar ou não vai ficar. Que nós precisamos estar, né, no ministério mais próximo das Escrituras o possível, né? Vamos começar aqui, quero falar de unidade hoje. Quero começar falando em Gênesis 11, versículo 6. Quero falar da Torre de Babel. Gênesis 11, 7º dia da nossa campanha do Desperto Sacerdotes. Gênesis 11, versículo 6 vai dizer assim: E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha só que forte. Eu vou ler. Deixa eu ver outra tradução aqui, porque eu gosto de várias traduções. Vou ver na NTLH. Gênesis 11, versículo 5 diz assim: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Olha aqui agora, na versão NTLH. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Deixa eu dar uma passeada aqui agora. Volto já para explicar para vocês. Em Lucas 24, versículo 1.
Lucas 24, versículo 1 agora. A Bíblia diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas perplexa a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E quando elas, muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? O que eu quero trazer com esses textos aqui? Você vai ver que em João 20, a Bíblia vai falar sobre Maria Madalena, né? Maria Madalena, uma mulher decidida, destemida, renunciou tudo para estar ali com Jesus, e ela tem o privilégio de ver o mestre, né, ressuscitado, né? Foi dado ali um privilégio para ela, que não foram dados para os discípulos homens. Só que quando você lê João 10, vai falar só de Maria Madalena. Mas quando você vai até Lucas 24, a palavra está dizendo que existiam mais mulheres. Não era só Maria Madalena que estava no sepulcro, tá? Aqui a palavra está no plural. Está falando que no mesmo dia, no primeiro dia da madrugada, ainda muito cedo, elas. Então tinham mais pessoas com Maria Madalena, tá? E o texto é muito claro quando fala que elas viram também os anjos, elas também contemplaram. E o que eu quero trazer com essa reflexão? Nós estamos numa campanha, uma lutando pela mesma causa da outra. A sua causa é a minha hoje, desperte o meu sacerdote. A minha causa é a sua, desperte o seu sacerdote. Nós estamos em unidade. Quando eu olho para Gênesis, o próprio Deus diz assim, ó, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Vamos para NTLH, gostei mais aqui. O próprio Deus disse assim: isso é só o começo que estão fazendo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Isso se chama unidade. Isso aqui é para você pegar esse código nessa tarde, ficar cheio do Espírito Santo, mais um pouquinho de reserva. Nós estamos em unidade. A igreja se uniu. A igreja hoje não está dando mãos a placas, está dando mão à causa. E a causa é almas. A causa é o seu sacerdote, é o meu sacerdote, são almas para o Senhor. E o próprio Deus está dizendo que na Torre de Babel se uniram em unidade, poderiam fazer o que quiserem. Só que na Torre de Babel eles estão se unindo para um propósito ruim, né? Ali era um político, para você entender. Nimrod era um político. Hoje, se você estudar a vida de Nimrod, ele estaria atrelado à política, para você entender. Então, quando você olha aquele texto, né? Quando você olha para Nimrod, eles se uniram e Deus, em primeira pessoa, está dando testemunho do que é unidade. O próprio Deus está dizendo: se todos se unirem, vão conseguir o que quiser. A palavra não está deixando só isso ou aquilo, é o que quiser. A Bíblia está dizendo: vão conseguir o que quiser. E quando eu olho para o texto, lá está dizendo elas. E elas hoje eu trago como as mulheres que estão aqui posicionadas, como as mulheres que disseram sim por amor a vidas. Mulheres que muitas vezes estão na mesma campanha, o seu sacerdote pode já estar de pé, ou você talvez não tenha um sacerdote, mas falou assim: por amor a essa vida eu também me coloco a brecha, por amor a essas casas eu também me coloco a brecha. Então eu venho como boca de Deus dizer para você: o principado que se levantou contra Daniel naquele primeiro dia da oração é o mesmo que se levantou contra a unidade da igreja, mas o Senhor disse que em unidade vai pedir o que quiser, vai fazer o que quiser, e o Senhor vai nos conceder a vitória. O Senhor, o grande eu sou, nos concede a vitória, porque a unidade da igreja não está junto para destruir ninguém, para amaldiçoar ninguém, nem para levantar placa. Nós estamos aqui em unidade perfeita, exaltando e glorificando o nome de Deus e, acima de tudo, levantando pessoas para orar por pessoas. Pessoas que amam vidas. Amam vidas. Quantas pessoas que talvez olhou essa campanha e disse assim: meu marido já é pastor, meu marido já é isso ou aquilo, minha esposa já é convertida, não vou entrar nessa campanha não. Só que aí o Senhor está entrando na contramão e está te confrontando. Não é sobre o que você já vive na sua casa, é sobre as almas que ainda precisam se converter, é sobre as almas que ainda precisam ouvir a minha palavra. E em unidade, quem ama almas, ama causas.
as causas do teu irmão deveriam estar gritando, queimando no teu coração. Porque uma pessoa que não se comove com a dor do outro, ela não é convertida. Ela é convencida. É uma pessoa que só olha para o umbigo. É uma pessoa que só o dela sangra. Só o dela que tá aqui tá ruim. Não é assim? Só que hoje eu venho como boca de Deus. A minha dor é a sua dor. A sua dor é a dor da igreja. A dor da igreja sangra. E Deus, Ele quer passar um bálsamo nas nossas feridas hoje através da palavra. Então hoje, mediante a essa palavra que o Senhor me confiou, eu declaro nas cortes celestiais, eu vou orar agora que eu estou cheia do poder do Espírito Santo. Eu declaro mediante o versículo de Gênesis 10, onde nós vemos da Torre de Babel, que o próprio Deus em primeira pessoa testificou que se juntarem, pede e fazem o que quiserem que acontece. Foi ali que o próprio Deus desceu e teve que quebrar a torre, porque ele viu que em unidade iam conseguir chegar no objetivo. E por que eu e você não vamos conseguir o nosso objetivo? Que é despertar os sacerdotes, é despertar almas para viver um avivamento, para viver uma libertação, é despertar pessoas para entender o chamado, a missão, o que veio fazer nessa terra. Ninguém veio passear. Eu não vim fazer uma live para agradar a tua alma. Eu vim fazer uma live porque o Espírito Santo de Deus disse, a minha palavra é viva. Thalita, declara a minha palavra e a minha palavra está tendo efeito no mundo espiritual. Então quero orar agora em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, eu me apresento, Pai, no campo de batalha. Senhor, eu vim apresentar esta causa, Pai, a nossa campanha do Desperta os Sacerdotes. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mediante a Tua palavra, Pai, que não volta vazia, o Teu povo se levantou em unidade. O Senhor disse, Pai, na Tua palavra, que se o povo se une, eles conseguem chegar no objetivo. Senhor, nós estamos aqui em unidade, declarando que o que nós estamos pedindo, nós já decretamos a nossa vitória e o Senhor já está estabelecendo ela no mundo espiritual e nós já vamos receber no físico. Senhor, a tua palavra diz que elas no plural, Senhor, tinham mais de uma pessoa diante do sepulcro, mais de uma pessoa decidida, Pai. Pessoas que estavam dormindo, não conseguiram ver o milagre, mas tinham mulheres ousadas, cheias da presença, que estavam ali disponíveis e elas estavam ali, umas dado a mão para as outras, porque queriam ver o mestre e elas conceberam de ver aquele milagre. Senhor, nós declaramos no mundo espiritual, Pai, que a minha vitória é a vitória da minha irmã, que a vitória da minha irmã é a minha, e que mesmo que nós saiamos, alguma de nós, desta campanha, sem o nosso sacerdote ainda não estar de pé, eu já me alegro pela vitória delas, Pai, de qualquer pessoa que se levantou, mesmo que a minha casa não se levante ainda, Pai, ainda, porque eu sei que o meu tempo não é o teu. Marta estava muito atarefada, Senhor, nas escrituras, quando ela estava ali cobrando do mestre. Se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não entende o tempo de Deus. Talvez nós também não entendemos o tempo de Deus, estamos questionando. A campanha está acabando, a campanha está acelerada. Por que que o Senhor ainda não fez na minha casa? Mas o Senhor manda te dizer nesta tarde, não fiz porque o tempo é meu e vou trazer com excelência. Quanto mais tempo Lázaro está morto, maior será o testemunho, maior será a tua vitória. Então, Senhor, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós cremos e confiamos no teu relógio, que é diferente do nosso. E enquanto nada acontece, nós estamos desfrutando, Pai, do caminho com Cristo. E a chegada é a Nova Jerusalém, é onde o noivo nos espera. Senhor, em nome de Jesus, guarda a tua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Guarda uma noiva, Pai, com as vestes brancas, Pai, limpas, uma igreja adornada, Pai. Senhor, eu apresento, Pai, todos os teus filhos, Pai, com a certeza, Pai, de que o Senhor já se alegrou, já arrancamos sorrisos do teu trono, Pai, porque grande é o teu poder, a tua glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, glória. Glória a Deus. Amados, deixa a Vanusa me dar um oi aqui. Pastora Vanusa vai trazer uma rema do céu. E vamos ver o que Deus prepara até o final, né?
Conforme Vanusa vai ministrando, vou deixando o espírito de sabedoria. Na hora que Deus falar, é aqui, a gente entrega um código em nome de Jesus. Tchau, Vanusa, me dá um oi. Glória a Deus. Nós temos reserva. Cadê a Vanusa? Dá um oi, Vanusa, para mim aqui. Aleluia. Eita glória! Shalom, mais uma vez, mais um milagre, mais uma tarde na presença do Eterno. Nós estamos cheios porque enxertado na videira verdadeira nós somos e nós estamos a cada dia aprendendo. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus já começou a falar. Eu quero trazer um pouco, né, dos 5 sentidos que o Senhor nos deu. E eu quero falar sobre os olhos. E eu quero que todos que estão aqui abrem o manual do ser humano, que é a Bíblia, que sem ela nós não podemos viver. Zacarias 4:6. Em nome de forte, hein? Jesus. Zacarias 4:6. A glória do Senhor está se manifestando. Ela não vai se manifestar, ela está se manifestando no meio de nós. Zacarias 4:6 diz assim: e respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Agora vamos lá no 10. Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorre por toda a terra. Glória a Deus por essa palavra. Nós que estamos nessa campanha aqui, nós sabemos que não é a nossa força, não é o nosso braço, não é o nosso nada. É pela força do Senhor. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que traz arrependimento àquela alma ferida, aquela alma que está cheia de cativeiro, que está cheia de fortaleza e não consegue sair daqueles confrontos. Mas nós, quanto mulheres, como a guardadora, guardião do nosso lar, é através de nós que o Espírito de Deus vai convencer os nossos a ver em nós quem é Jesus. Através do nosso comportamento, da nossa fala, dos nossos olhares, através da pontualidade com os nossos compromissos, os nossos entes queridos, todos que estão dentro da nossa casa, nós vamos ser aquela que eles vão estar com os olhos em cima de nós. Se eles errar um pouco, tá tudo bem. Mas se nós fizermos 99 e errar um, nós somos jogados dentro de uma cisterna, igual jogaram José. José, porque contou o sonho diante daquela mesa, ele foi apedrejado naquele momento. E grande foi o sofrimento de José. A palavra do Senhor diz no livro de Juízes também 4:2-3, que ele chega ali para a mãe dele, e ali ele fala, nossa, eu vi uma mulher linda no arraial dos filisteus. E ali a mãe dele disse para ele, meu filho, mas tem tantas mulheres aqui no nosso arraial, por que você foi olhar logo as mulheres que estão do lado de lá? Os olhos de Sansão se encantou. Quando os nossos olhos olham a nossa situação e não enxerga o espiritual, a gente faz a própria morte da gente. Porque Deus, ele trouxe vida para a família. Ele trouxe a geração dele. Nós somos ser tridimensional, corpo, alma e espírito. E o Senhor enxerta em nós o espírito dele. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. E em Zacarias diz que ele tem 7 olhos e ele vê muitas coisas. Se eu e você temos 2 olhos e vemos muita coisa, imagina os olhos de Deus que contempla toda a terra. E ele vai olhando o que está acontecendo dentro do nosso lar. Ele sabe a circunstância, a razão, o porquê que está acontecendo aquilo. Ele conhece nós desde o nosso nascimento. Ele sabe como que a gente veio para essa terra. Eu sou uma pessoa que, para falar de casamento, é
uma grande adversidade. Eu vim de um lar que o casamento, para mim, eu só tive um casamento dos meus pais até os 12 anos. Depois, o casamento, para mim, não tinha mais isso para mim. Depois, eu também, né, me relacionei, me casei, e também o meu marido não teve um lar, né, preparado. E eu vejo hoje que o meu marido, ele é muito ferido, ele é cheio de dores, mas eu tenho mais a misericórdia do Senhor, porque eu consegui enxergar o caminho, ele está no labirinto, e ele tem que enxergar o caminho através do meu testemunho. Então, muitas das vezes eu quero que ele muda, muitas das vezes mulheres que estão aqui querem que o esposo muda, mas vamos fazer um raio-x em nós. De repente tem algo em mim, em você, que ainda está desagradando ele, que ele precisa ver algo diferente em nós. Não é porque a gente pega uma Bíblia, a gente está no estudo, a gente está na madrugada, e quer dizer que a gente está consertada, não. A gente precisa todo dia, Senhor, faz uma análise em mim. Senhor, me livra de mim mesmo, para que eu não venha pecar contra o Senhor e contra aqueles que estão de olho no meu testemunho. Não é porque a gente está na presença do Senhor que a gente virou santa, não. A gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me livra de mim mesmo. Qual é o próximo nível que eu tenho que sair? Qual é o próximo? Senhor, tira de mim tudo aquilo que distrai para que eu possa ser destruída pelo adversário com facilidade. Então, Deus, ele traz. Aí a gente vai passeando na Bíblia, a Bíblia fala de várias passagens de olhos. Os próprios olhos de Sansão, que levou a ele a se encantar com Dalila, depois os próprios filisteus arranca os olhos dele e faz ele de palhaço a rodar naquela carroça no meio dos filisteus. Aquele que levava o nome de Deus, aquele que orava, aquele que buscava, aquele que tinha força através, né, do Espírito Santo que está sobre ele. Porque eu e você só somos alguma coisa porque Deus está na nossa vida. A nossa casa só está de pé porque tem alguém ali orando. A nossa casa só está de pé, só está de pé porque existe eu e você dentro de nós. Senão estava perdido, o nosso lar estava destruído, disfuncional. Mas quando tem uma mulher que leva o nome de Deus, que leva ali tudo que é os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 tem que estar dentro de você, os frutos do Espírito. Você tem que ter a mansidão, você tem que ter a misericórdia, você tem que olhar não com olhar de negação, você tem que olhar para a pessoa, não empurrá-la mais para o buraco, mas ajudar ela, tirar ela da mão daquele buraco que ela está. Não pode acontecer alguma coisa, você tem que amenizar, você tem que apagar o fogo, não botar mais fogo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Aí a gente vai ler na palavra do Senhor, aí eu vou em livro de Jó. Jó estava questionando ali, os amigos doidos para pegar Jó em algum código ali. Fala, Jó, qual é o seu pecado? Por que está acontecendo isso, Jó? Jó fala. Muitas vezes a pessoa olha para a nossa casa e fala, ué, mas não é cristã, mas não é crente, olha a casa dela. Os olhos deles vê a casa nossa como uma destruição, mas Deus, ele vê a casa nossa como uma construção. Essa casa que eu quero construir, porque se tiver tudo certinho, o meu nome não vai ser glorificado. Se tiver tudo certinho, o meu nome não vai ser louvável. O seu bairro tem que saber que você está assim, porque eu quero fazer algo extraordinário dentro dessa casa. Não importa as circunstâncias, não importa que você olha com os olhos da fé. E pelos olhos da fé eu já vejo muitas pessoas contando milagre nessa campanha. Eu vou falar igual a apóstola, se eu não contar do meu sacerdote de pé, mas se você aqui contar, eu vou me alegrar juntamente com você, você pode ter certeza. Missão cumprida, porque enquanto eu estava louvando com o meu sacerdote, eu também orava pelo seu. Então, a sua casa recebendo o nome de Deus, a minha casa também vai ficar alegre. Porque Deus tem um tempo e uma maneira de trabalhar. Deus, ele não trabalha com as circunstâncias. Não precisa ajudar Deus. Quando aquele homem foi ajudar na Arca da Aliança, ele foi fulminado. Não tenta ajudar Deus a trabalhar, não. Não fala que está demorando, não. Para de reclamar. Reclamar é ré para trás. Começa a reclamar, não. Começa a agradecer. Ah, meu Deus, quebrou isso, agradece que você tem algo para quebrar. Ah, meu Deus, me deu uma dor de cabeça. Agradece, não fala nada. Deus, ele sabe até o que ele te coloca para chamar você aonde? A existência daquilo que é rédea de Deus. A Bíblia nos ensina, os cavalos, os homens colocam freio para poder os cavalos obedecer. Um navio, ele é um pequeno leme. Eu estava olhando o leme do navio, é pequeno. Aquele navio tão grande conduz tudo. As pessoas olham a gente pequena, mas a gente é grande no grandão da Galileia. A gente é grande porque a gente carrega o nome de Deus. A gente é grande porque quando o outro fala assim, olha, vai ali na casa daquela vizinha. Mas quem é aquela vizinha aí? Aquela vizinha lá, ela é serva do Deus Altíssimo.
O que que eles estão falando de mim e de você? Como que eles estão testemunhando o nome de Deus através de mim e você, através de mim e você? Nossa, aquela mulher está tantos anos na igreja, tantos anos busca Deus e o marido dela até hoje. Olha, a gente tem que saber entender o quê? O tempo é de Deus, a hora é de Deus. E a hora que ele vem para procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer olhar para a gente falando, tá demorando. Não está demorando, não. Ele está te consertando, ele está te alinhando. Como é que pode? Deus, ele não vai fazer nada fora do contexto dele. Ele está dizendo aqui, olha, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Jó estava ali questionando os amigos dele, doido para pegar alguma coisa da boca dele. Satanás não vai ver eu e você falando nada contra, não. Quando vir alguém, até nós vai vir e vai levar uma palavra de Deus, vai vir enxertada. Pode vir, que eu estou cheia de Deus. Quando Jesus vir pegar algum fruto para mim, ele vai levar, ele não vai falar igual aquela árvore, só porque tu não deu fruto eu vou te secar. Não, Deus vai falar, essa aqui eu encontrei. Porque Deus, quando olhou para nós aqui, desse ministério, ele falou, essa aqui eu vou levar a minha palavra. Não importa a parede, não importa nada. Aonde eu e você estiver, nós falamos de Deus. Aonde eu e você estiver, nós temos que recitar os versículos da Bíblia. E a pessoa falar, que sabedoria é essa? Porque eu busco, porque eu me separo, porque eu estou no meu secreto. Porque enquanto muitos estão dormindo na madrugada, eu estou de pé orando com as minhas irmãs em Cristo Jesus. Ontem foi uma live, 1 da madrugada, eu nem dormi. Eu falei, meu Deus, amanhã eu tenho que pregar, o que é que eu vou fazer? Senhor, me enche cada vez mais. Quantas pessoas, 306 pessoas que não me conhecem, não sabem quem eu sou, mas Deus sabe quem eu sou, o que eu carrego. Deus sabe que Ele pode contar comigo. Se acontecer qualquer coisa na rua aqui, eu vou lá e, a palavra diz isso. Parou, você chega com o leão da tribo de Judá. Quando você chega num lugar, as trevas têm que sair e resplandecer Deus naquele lugar. Tem que resplandecer, senão você tem que ser tocha. Você tem que ser aquela de altivez de espírito. Para de mimimi, conserta o seu altar, vê o que está faltando, porque não chegou a benção, porque não está ainda preparada, porque talvez Deus requer mais de você. Talvez Deus quer você mais zelando da sua casa. Eu tiro por mim, eu deixo muito a desejar, eu fico muito nas coisas de Deus, e às vezes a casa está de uma forma, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que entender, eu estou na terra. Mas enquanto eu estiver da terra, eu tenho que fazer as coisas que ainda cabe a mim. Então eu me analiso. Às vezes meu marido fala, nossa, você é assim, assim, assado. Depois eu vou pensar, meu Deus, meu marido está certo. Aí eu quero falar dele. Mas eu que deixei a desejar, eu que errei, eu que fui falha. Eu tenho que saber, ele é nervoso, ele é autoritário. Está pronto, tem que estar pronto. Então vamos fazer logo, porque eu quero estudar a Bíblia. O que é para fazer? O almoço tem que estar pronto, tá hora, vamos fazer logo. Eu sou ativa, mas tem horas que eu deixo a desejar. Ele gosta de tudo muito limpo. A mãe dele deu uma excelência de capricho quando ela esteve em vida, e ele também é todo organizado, e eu deixo a desejar, e eu falei, Senhor, tira isso de mim. Senhor, derrama sobre mim, se é isso que o inimigo está me acusando, tira isso de mim, Senhor. Eu preciso ser uma zeladora do meu lar, mais ainda, Senhor, me ensina, Senhor. Se as pessoas procurar coisa da Bíblia, eu sei, eu amo pregar a palavra, mas às vezes na minha casa eu deixo a desejar. Seu marido é ignorante, mas é meu, está vivo. Está vivo. Nossa, meu marido faz isso. Ele faz, mas é meu. E você, tem qual marido mesmo? Vem cá que eu vou te ensinar. Porque é assim, os homens já são ignorantes por si só. Os homens são mais, as mulheres são mais amorosas. Mas às vezes tem uma pessoa que quer te criticar. Nossa, seu marido é assim. Aquela pessoa, às vezes, que quer te criticar, às vezes vem uma seta dentro de você. É igual acontece com casais que às vezes passam por um processo de traição. Se você já perdoou o seu marido, não fica jogando nada na cara dele, não. Vai tratar o seu marido bem, não fica passando as coisas quando passa. Você fez isso comigo. Passado é lugar de referência e não de permanência. Sai do passado. Para de ficar jogando nas costas, na cara do seu marido, que você fez isso, fez aquilo, e a palavra, no mundo espiritual, o inimigo só pegando aquela palavra. E aquela palavra vai ser contra você. Porque se você já fala que perdoou, por que você está lembrando do seu passado? Passado não é para lugar de você voltar lá, não. É só lugar de você falar, olha da onde Deus me tirou, olha como eu cresci, olha como eu estou agora, eu estou cheio do Espírito, tem misericórdia. Ele não tem, mas eu tenho. Ele não tem mansidão, mas eu tenho. Então nós dois juntos, como que é? A Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque quando um está fraco, dois levantam. Quando um está fraco, ali aqueles dois se levantam. Então lá em Eclesiastes fala, é melhor dois do que um. A pior coisa que tem quando eu ouço as minhas irmãs falar do luto dos maridos delas.
né? Porque agora é tudo elas, mas quando tinha o marido ajudava e tal, né? Então hoje eu glorifico ao Senhor. Enquanto eu estou com o meu sacerdote desse jeito, eu tenho joelho para dobrar, orar e falar: Senhor, está escrito em Zacarias. Nem por força, nem por violência. Vai lá e convence ele, Pai. Eu não convenço, eu sou falha, eu sou pecadora, não há homem que não peque, nós somos pecadores remidos, nós sabemos o que o Senhor quer de nós. É obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. O povo jejuou 70 anos, o Senhor virou para eles e falou: não vou aceitar porque vocês preferiram sacrificar do que me obedecer. A obediência é tudo na nossa vida. Se nós não obedecermos, e outra coisa, é debaixo de muita humilhação que a gente obedece. José, quando foi para aquela cisterna, ele foi obediente. Hoje a gente vê as pessoas, elas morrem de medo de ir para a cadeia, elas morrem de medo disso e daquilo. Eu falo eu falo sim. Eu não me regozijo por fazer milagres, é que está escrito, mas eu me regozijo por meu nome estar escrito no livro da vida. Eu falo, se eu for presa, eu quero ser igual José. Eu quero pregar dentro da cadeia, porque eu não sei essa tecnologia maluca aí, pode botar o nosso nome, o seu CPF foi pego, não sei o que, você vai ter que ser presa. Posso levar a Bíblia? Se eu não levar, eu tenho que estar com ela dentro de mim. Dentro de mim tem que estar gravada a Bíblia, os versículos da palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que não se juntam à roda dos escarnecedores, Salmo 1. Tem 3 salmos que você tem que gravar dentro de você. Tem que estar dentro da sua veia. O Salmo 1, Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 1, ele fala: bem-aventurado aqueles que não se juntam à roda dos escarnecedores. Você está se juntando com quem? Você está na porta de vizinho? Seu marido chega, a sua casa está organizada? O seu marido chega, está tudo organizado? Ou você está reclamando se ele botar o controle fora do lugar? Nossa, e você começa com aquela ignorância? O marido, ele tem que ser bem cuidado. 2 coisas que não pode deixar o marido sem: é sem a comida e sem o carinho dele à noite. Porque o seu corpo pertence ao seu marido, em Coríntios fala sobre isso. E do seu marido pertence ao seu corpo, ao seu marido. Então não tem esse negócio: ele te procurou, estou com dor de cabeça. Para de mimimi, para com essas coisas. Você tem que ceder. Então o seu marido, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser ali, ele é o sacerdote. Como que você trata um sacerdote? Vai lá para as escrituras e vê como é que era. Tudo era, o sacerdote era o primeiro que estava ali. Ele era o primeiro a orar para trazer. Antigamente, a gente não tinha esse acesso de ter essa sensibilidade com o Espírito Santo, não. Era o povo de ano em ano que orava. E outra coisa, se o sacerdote tivesse em pecado, ele era fulminado dentro da tenda. Só tirava a corda, não podia nem entrar. Puxava e vinha só o corpo fulminado, porque aquele homem estava em pecado. Hoje eu e você podemos sim ter acesso a Deus no nosso quarto, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso emprego, aonde quer que esteja. Então, eu e você temos que entender. Jó vira para os amigos no capítulo 29, 15 e fala: eu era os olhos do cego e os pés do coxo. Quando nossos entes queridos não têm os olhos, é nós que somos os olhos deles. É nós que andamos por eles, que espiritualmente eles estão infelizmente aleijados. Quando Deus vai no tanque de Betésia, lá no João capítulo 5, ele cura aquele homem. E passa um tempo, ele cura aquele homem, ele vai no templo e ele fala: o que você está fazendo aqui? Eu estou adorando a Deus. Aí o que Deus fala? Olha, eu já te curei. Vá para que não te suceda algo pior. Tem pessoas que Deus, ele faz o milagre, ele entra na casa, ele faz muitas coisas maravilhosas, mas em vez dele parar com aquelas atitudes erradas, ele volta de novo achando que Deus não está vendo. Aí Deus chama atenção: eu já te tirei desse cativeiro, você está voltando de novo? Começa a escutar louvor, daqui a pouquinho você vai lá e bota uma música mundana achando que Deus não está vendo. Achando que Deus não está vendo, Deus vê tudo. Aí está lá no seu secreto, vai e começa a fazer foto de biquíni, sensualizando, achando que o marido está gostando daquilo. O seu corpo é para o seu marido, mostra para o seu marido, o seu biquíni você faz para o seu marido. Para de estar chegando gente na sua casa e você está se sensualizando, Deus está vendo. Deus está vendo, Deus não se agrada dessas coisas, Deus é um Deus santo. Se você leva o nome de Deus, você tem que aplicar o nome de Deus em qualquer situação da sua casa, da sua vida, da sua família. Porque quando você vira as costas, eles vão falar o que de você? Eles vão rir do nome de Deus ou vão exaltar o nome de Deus? Eles vão falar, igual aquela viúva falou: ali vai um homem de Deus. Eu observo que ali vai um homem de Deus. Quando ela falou com aquele homem, ela chega, fez um quarto para aquele homem morar. Em 2 Reis fala sobre isso. Então a gente sabe, lá em 1 Samuel, no seu capítulo 16, quando
aquele profeta, né? Ele vem para poder, Jessé, qual dos seus filhos que eu posso aí estar, né, colocando um óleo? Só que quando Samuel vem, ele vem com os olhos da carne. Aí ele olha todos ali, vamos trazer uma cena, né? A Bíblia fala que todos os filhos de Jessé era bem bonito. Eliabe, Eliezer, aqueles filhos dele, deveria fazer academia, vamos para os dias de hoje, vai para academia, toma aquele detox, todo bonitão, mas o Espírito de Deus não estava sobre eles. O Espírito de Deus estava sobre quem o próprio pai fala. Tem Davi, que eu esqueci dele, meu Deus, tem Davi lá atrás das ovelhas. O pai esqueceu, mas o pai celestial não esqueceu, não. Eita, ele vai lá, mas, pois é, esses seus filhos aqui, ó, estão aqui, mas enquanto esse não chegar, eu não derramo óleo. Enquanto Deus não falou no coração da apóstola quem ela poderia fazer menção de derramar o óleo, Deus, ele firmou com ela uma aliança. Então Deus, ele já vai falando. Quando Deus, ele ecoou dentro do coração, filha, levanta a campanha de Daniel, porque Deus, ele quer fazer milagre, e é nesse tempo oportuno, é nesse tempo agora. Daniel não se importou quando ali ele fez amizade, quando ele já veio de uma situação aonde ele veio prisioneiro, exilado, ele estava naquele lugar, mas aquele lugar ficou diferente porque Daniel chegou com Deus vivo. Quando você chega, você tem que mudar o ambiente. Aquele ambiente está de escassez, você chega com a luz da palavra. Está assim, mas vai mudar. Está com depressão, mas vai mudar. Ele não se converte, mas Deus converte. Não é nós que convertemos, a gente tem que obedecer. Obedece, me busca, me se santifica. E aí Deus vai falando com a gente. Então, quando Deus ele trouxe a campanha lá de Daniel no coração da apóstola, as mulheres já amou. Qual a mulher que está aqui que não quer ver a sua casa de pé e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor? O que Josué, ele fala com o povo? Vocês vão escolher o quê? Os deuses dos amorreus, dos jebuseus, os deuses desses deuses aí? Porque eu já fiz a minha escolha. Eu e minha casa serviremos o Senhor. O que Atos dos Apóstolos 16:31 fala? Quando Paulo está lá, ele e Silas preso, todo amordaçado, ele chega a cantar louvor, ele fala, Paulo, estou todo quebrado. Silas, eu também estou, mas o que a gente vai fazer? A gente tem a nossa boca, vão adorar. A Bíblia diz que eles começam a adorar a Deus. E na adoração, aleluia, e na adoração o Senhor chega. E ali aquele encarcereiro, ele vê que Paulo e Silas não estão dentro da prisão. Quando eles olham para trás, ele vê, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma espada e vou me matar. Não te faça nenhum dano. Mas o que eu faço para salvar a minha vida? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. E naquele dia, ele fala, vai na minha casa, porque eles não sabem desse Deus que você está pregando. Vão na minha casa, Paulo e Silas vai, e eles falam, olha só, pela frente a gente entrou, nós não vamos sair pelo fundo, não, eles vão ter que ver o Deus que a gente serve. A Bíblia diz que foi um alvoroço, eles tiveram que sair pela frente. Você tem que entrar de frente e sair de frente. Não tem esse negócio de fazer fundo para sair você, não. Você tem que falar igual a apóstola falou, cheguei com mirílias e mirílias de anjos. Então você vê que já perdeu, Satanás. Não tem vez aqui na minha casa para você, não. Você pode estar onde tiver, eu já te vi, eu já te dei uma ordem. Hoje a gente já aprendeu, manda para o abismo, rapidinho. Quando a gente fala a palavra manda para o abismo, os demônios eles já saem, porque a gente já sente a atmosfera. Eu já sinto a atmosfera quando eu começo a falar. E não vem não, já te vi. Quando eu vejo um vulto passando, eu falo, eu já te vi, tá? Aqui você não tem legalidade. Aqui você não tem. Na minha casa, não. Você pode até tentar, porque ele vai tentar, porque ele é um destruidor, ele já é um perdedor, ele não tem ninguém para julgar nada dele. Não era nem para ele vir aqui na terra, ele é um intruso, ele é um para frente, ele é um fanfarrão, ele é um perdedor, ele não tem nada. Nós temos o DNA de Deus, nós estamos procurando se consertar com Deus, nós reconhecemos a soberania do Eterno, nós falamos, Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor descer para fazer a revista na terra, ele vai encontrar mulheres posicionadas, porque em busca de posicionamento nós estamos, de se posicionar diante desse Deus. Então o Senhor, ele traz para a gente essa revelação dos olhos. Como você vê a sua casa? Como você vê, às vezes você olha assim, nossa,
a grama do vizinho tá linda, mas a sua também tá linda, mas você quer ver o dos outros, você quer desejar o dos outros, você tem que ter muito cuidado com os seus olhos, o que os seus olhos estão vendo. A Bíblia diz que se teu olho é mau, todo o teu corpo está em trevas. Eu tenho um testemunho vivo aqui de mães, né, que as mães, a maioria, né, ela sabe, não adianta. A maioria das mulheres que ainda não conheceram o Senhor, elas sabem aonde encontrar uma pessoa que leva o nome de Deus a sério. E a minha casa aqui, graças a Deus, as pessoas, né, sempre vêm, né, porque é algo que eu carrego que vem do céu. Aí eu teve uma situação do meu sobrinho, tomou uns tiros lá e tal, aí veio a minha cunhada falando, e todo dia eu falava com ela, durante uns 7 dias, no 7º dia, ela já não estava mais acreditando, tomou muito tiro, estava incubada e tal. Eu falei bem assim, olha só, aformosei o seu rosto, porque Deus ele vai fazer milagre. Eu tô te falando que Deus vai fazer milagre. Aos seus olhos, ele tomou isso aí tudo. Mas eu tenho certeza, aí eu brinco muito, que lá no céu tem um anjo com a asa machucada, alguma coisa, porque os negócios que foi para ele, o anjo livrou ele. Aí ela começou a rir e falou, Vanusa, tudo você leva para esse caso, eu estou te falando, acredita. Como é que Deus ele vai descer a benção se você não está preparado? Se você está cabisbaixo, com o rosto triste. Se você não acredita no que eu estou falando, então você está perdendo seu tempo vindo aqui. Eu estou te profetizando, eu estou te fazendo um decreto. Deus vai te restituir seu filho. Eu estou te falando, o nome dele vai ser glorificado. Era para a morte, mas vai ser para a vida. Deus vai te dar uma outra oportunidade de você estar diante do seu filho e falar, meu filho se coloca de pé, sai desses caminhos. E ali Deus ele foi e fez um grande milagre. E ela, no dia que ela me chamou para fazer o culto, ela falou, gente, todos os dias eu saía da casa da Vanusa meia-noite. E ela sempre falava no final, aformosei o seu rosto, porque grande é o milagre que Deus vai fazer. Como é que Deus vai trazer uma bênção se você não está com o seu rosto alegre? Porque independente de qualquer coisa, nós temos que estar com o rosto alegre, porque o Senhor é alegre. Lá em Neemias fala, em Esdra fala, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor está contando com a gente estar alegre, porque às vezes a pessoa vê um crente ali todo michuruco, uma pessoa que leva o nome de Deus, ah, está tudo ruim para mim. Peraí, mas você não está servindo o mesmo Deus que eu estou servindo, não. Ah, não, mas está acontecendo. Você já se posicionou? Você jejua quantas vezes na semana? Você lê a palavra? Você pede perdão quando você erra? Você reconhece quando Deus fala, se humilha diante da presença do Senhor, para que no tempo oportuno Ele te exalte? Então, ali, nessa passagem de Daniel, nesse tema que a apóstola traz para a gente, eles falam, olha, nós queremos pegar uma acusação contra Daniel. Observamos que nada pega ele. É assim que eles fazem, igual ontem eu vi a apóstola falando, já estão até falando que eu falei isso e aquilo. Por mim, pode falar, eu quero discutir na Bíblia. Pode falar o que quiser, eu quero discutir na Bíblia, na palavra. Porque na palavra não é qualquer um que tem, não. Porque para ter, você tem que buscar, você tem que se separar, você tem que sair do meio das rodas dos escarnecedores. Porque Deus não vai falar com qualquer pessoa, não. Deus é santo. Ele quer falar com quem está disponível com 5 sentidos para ouvir e entender a voz dele. Não é qualquer um que entende a voz de Deus, não. É por isso que muitos, eles não entendem o que nós carregamos. Nós carregamos a unção. Nós carregamos a unção que despedaça o jugo. Quando a unção que despedaça o jugo está sobre nós, nós quebramos a iniquidade do outro, a mentira do outro. Não vem com mentira para cá, não, que eu já estou te vendo. Então, a unção que despedaça o jugo. Não pode, não vem para cá com espírito de engano, não. A palavra diz isso, e contra fato não há argumentos. Você não tem que discutir, não. Você tem que viver a palavra. Vivenciar o que Deus está te falando. O que Deus está te falando hoje. Se posiciona. Se posiciona. Como que você está? Você quer que seu sacerdote, ele sirva ao Senhor, mas como que você está? Você está dando um bom testemunho? Você está cumprindo com o seu papel de esposa, com o seu papel de mãe? Como é que você está? Porque ele está olhando o nosso testemunho. Nós temos uma nuvem de testemunho dentro das nossas casas, no nosso ambiente, no nosso bairro que nós vivemos. Quando a gente vai, né, quando sai para o supermercado, eles estão analisando a gente. Os olhos deles estão sobre nós. E toda vez que a gente passar, a gente tem que passar com alegria, para que essa alegria que está em nós contagie eles e eles se perguntam, por que ela está tão alegre? Porque o Espírito Santo é alegre. Porque o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é harmonia, é alegria, o Espírito Santo leva a gente a rir toda hora. Quer ver?
fica um pouco no meio da família da gente. Se eles não falar a mesma língua, dá confusão. Um negocinho, um assunto lá do passado dá confusão. Agora, ó, pega eu aqui, a Janaína, a Elisa, começa esse monte de mulher aqui forte e que leva o nome de Deus. É só rir, porque o povo de Deus é alegre. O povo de Deus é alegre. O povo de Deus é abraçar. Não tem esses negócios de música, essas músicas que sangue de Jesus tem poder. Eu falo com as minhas filhas, esses funk foi para desvalorizar a mulher. Vocês param de estar escutando esses funk. Nossa, amanhã não tem nada a ver. Cuidado com um demônio que não tem nada a ver. Deve ter um demônio lá no inferno chamado nada a ver. Por isso que eu falo, larga isso. Elas morrem de rir. Larga isso. Isso não é para vocês ouvir. Cuidado com os ouvidos de vocês. Isso aí está desvalorizando. Olha a letra disso. Já está amaldiçoando toda mulher. Por isso que está tudo muito fácil. Você acha que os homens gostam de mulher fácil? Não gosta, não. Então, Deus, ele olha isso, Deus, ele vê tudo isso, cuidado com o que você está deixando dentro da sua casa. A gente sempre tem que estar falando com os nossos filhos, cuidado, porque os nossos filhos, eles estão fragilizados, é nós que somos a cobertura da nossa família, que levamos o nome de Deus, é nós que somos. Então, quando acontecer alguma coisa, você tem que estar, peraí, mas onde eu estava? Porque quando Adão não estava lá no Éden, a Eva acabou pecando. E ela mesmo trazendo o inimigo para dentro do jardim. É forte, é forte. Quem é que você está trazendo para sua casa? Cuidado com quem você traz para dentro da sua casa. A sua casa é seu marido e seus filhos. Acabou. Não tem esse negócio de pessoas ficarem dentro da sua casa, não. Não tem, não, porque pode surgir um olhar. Começa no olhar, como começa o adultério, irmãos? Não começa lá na cama, não. Começa no olhar, um olhar de sedução. Ali já começou o demônio a entrar dentro da sua própria casa. Aí daqui a pouquinho está aquela confusão todinha. Por quê? Porque você não vigiou. Porque você não foi o guardião da sua casa. Você não foi o sentinela. Você não foi aquela que se levantou e falou, não, na minha casa, não. Na minha casa, eu tenho os olhos de Deus. A Bíblia diz que ele tem 7 olhos. O Espírito está dizendo que ele tem 7 olhos, a gente vê muita coisa, só que a gente não consegue ver lá na curva, e Deus vê lá na curva o que está acontecendo. Agora, quando você está em Espírito, o Senhor ele te revela o oculto e escondido, porque Deus é Deus de revelação, é a rema, é a palavra que diz isso. E lá também em Ezequiel 37, o Senhor pergunta, Ezequiel, o que que tu vê? O que que tu vê? Senhor, eu vejo um vale com os ossos, eu não sei, Senhor. Essa visão é muito forte para mim. Então, quando Ezequiel ele fala, Senhor, só tu sabe. É quando a gente fala, Senhor, só tu sabe que eu passo dentro de 4 paredes. Senhor, só tu sabe que eu passo com as minhas filhas, com os meus filhos. Ninguém pode me julgar, Senhor, porque quem nos justifica é o Senhor. Para de se justificar para o homem. Quem te justifica é Deus. Não fica falando nada da sua vida com ninguém, não. Fala com Jesus no teu secreto. Ninguém vai ajudar você a fazer nada. Ninguém. É nós. Ó, a escada, cada um tem sua escada para subir rumo à escada que Deus te deu, que é Jesus Cristo. Então, pega a sua cruz, nega-se a si mesmo e caminha. E caminha, porque no caminho Deus faz milagre. Eu nunca imaginei que meu marido ia parar de beber, gente. Ele bebe desde 14 anos por causa da vivência de um ciclo disfuncional na família dele. O pai dele bebia cedo, ele começou a beber cedo, e agora, graças a Deus, com a honra e glória do Senhor, ele parou de beber. Eu vejo o quanto que a gente vê, o dinheiro que era para bebida, o quanto vem de aproveitamento quando você fecha uma porta, quando você fecha um portal, quando você analisa a sua vida. Aí ele mesmo fala, meu Deus, eu gastei muito dinheiro, a gente era para estar muito bem. Eu falei, pois é, mas chegou o tempo que Deus te deu essa experiência de você falar isso que você parou de beber. E se você não tivesse parado, até hoje você estava sendo escravo. Então é muito gratificante. Na caminhada, quando Daniel foi para a cova dos leões, ele só confiou no Deus que ele servia, que era a única alegria que Daniel tinha, era jejuar e orar. E ele orava 3 vezes ao dia. E a porta, a janela estava escancarada. Aí vem sempre aqueles querendo te acusar. Olha, ele está orando. Olha, ele está orando. Não já falei que quando fosse o edito escrito não era para orar nenhum Deus, mas ele não estava nem aí quando cantava o cíparo, as sincronias, as harpas. Daniel, imagina a oração de Daniel. Eu fico imaginando quais as palavras de Daniel, porque no primeiro dia Deus já falou, epa, tem alguém orando lá embaixo diferente.
Tem alguém orando diferente lá embaixo. Quem é que está aí? Pega um anjo aí, Senhor, é Daniel, aquele homem muito amado. Olha que lindo, gente. Ele chama Daniel de homem muito amado. Você já pensou que coisa linda Deus te chamar? Essa é a minha filha, ela é muito amada por mim. E Deus, ele faz isso. Ele faz isso quando ele para e fala, olha só, eu já mandei um anjo já para poder levar a bênção de Daniel. O que aconteceu? Senhor, o Senhor já mandou, mas tem uma batalha lá embaixo. Senhor, tem uma batalha. Ele olha para o céu, fica imaginando o próprio Deus olhando para o céu. Então manda Gabriel. Manda Gabriel. E Gabriel vem e ele passa. Ah, meu Deus, ele passa. Quando ele passa nas nossas orações que está tendo nas madrugadas, de dia, de tarde, de noite. E ele vai passando e chegando nos nossos lares e começando a consertar quem está fora do lugar. E começando a pegar os aleijados e colocar de pé, espiritualmente falando. É assim que Deus faz. Ele faz com excelência. Nós não precisamos falar, meu Deus, vai chegar que hora? Não, não tem hora, não. É permanecer na torre de vigilância. Daniel orava 3 vezes ao dia. E a oração de Daniel moveu a mão de Deus. Como que você move a mão de Deus? Como que você quer mover a mão de Deus? Você reconhece que você errou, que você falhou, que você precisa mudar? Você reconhece que Deus quer mais de você? Você reconhece que você tem que sair de alguns lugares que não é para você estar? Você reconhece que não é para falar da sua vida com ninguém, que só Jesus que vai te alinhar, que vai te ajudar e trazer a sua família para o altar da cruz? Que ninguém vai te ajudar? Não adianta se você não se colocar de pé. Se você não entender o mundo que você está vendo hoje e ver o sistema querendo te engolir, querendo fazer tudo, às vezes você é obrigado. Eu estou olhando aqui, as pessoas estão parando as coisas porque a Copa vai acontecer e aí a gente também tem que parar por causa do sistema. Mas enquanto eles param, o que não está adorando naquele momento vai adorar no tempo do jogo. Quando tiver o jogo lá da Copa, lá, que eles estão lá se perdendo, a gente está orando por eles, sai daí, sai dessa cegueira, sai desse posicionamento, Senhor, eu não quero mais isso, Senhor. O Senhor já me tirou de televisão, o Senhor já me tirou de várias situações, eu não assisto televisão, não fico. O tempo um pouquinho que eu fico sentado na televisão, perto do meu marido, que ele está assistindo, negócio de luta, negócio de boxe, falei, Júnior, não assiste essas coisas, você já é um nome nervoso. Ele fica vendo negócio de luta, eu falei, Júnior, em nome de Jesus, essas coisas não te levam a nada. Aí ele não gosta. Aí ele fala, você não vai ficar aqui perto de mim, não? Eu falei, Júnior, eu vou ficar perto do meu pai. Ele vai me instruir. Mas você vai me desculpar, Júnior, eu não gosto de ver violência. Eu gosto de ver, Júnior, conversa de anjo subindo e descendo. Eu gosto de ver assunto do céu. Eu gosto de ver alguém falar assim, ó, aconteceu um milagre, você viu? Você viu como fulano pregou? Nossa, igual ontem, a Janaína, as meninas que pregou aqui, a pastora ontem, nossa, ela trouxe uma palavra, uma autoridade, eu amo ver ela pregando, eu amo ver todo mundo pregando, mas a gente, assim, a gente fica maravilhada. Como que a gente está conseguindo cada uma pegar uma unção tão profética da apóstola, e nós estamos parecendo com a apóstola. Eu já estou assim parecendo, botei uma blusa, eu acho que está quase igual, né, gente? Porque ela é chique, então tem que ser chique. Então, a gente está vendo que cada dia a gente está assim, alavancando o nosso ministério, as pessoas estão elogiando, as pessoas se perguntam, mas como? Quando a gente vê que uma mulher se posiciona. É igual aquela mulher, né, Débora e Baraque, que o pastor Michel trouxe, que palavra, o bispo, né, ele trazendo de Baraque. O que o esposo falou, irmãs, olha que lindo, se você não for, eu não vou. Débora, não tem como. Eu tenho o nome da autoridade, você é a profetisa, é você que dá o comando. Então, se eu e você não estiver junto, não vai dar certo. Se você não estiver junto com seu marido no lugar, não vai dar certo. Se você for sozinha no lugar, vai ter um circunciso ali que vai querer te cantar. Para de sair sozinha, sai com teu marido, sai com seus filhos. Quando tiver de sair, sai com seus filhos. Marido não sai sozinho, infelizmente eles querem sair, sai, mas você vai orar, você não vai ficar discutindo com ele, não. Deus vai lá e traz ele, Deus coloca um medo nele, coloca uma urticária nele, coloca um monte de coisa, mas ele vem para casa, ele vem. Ele vem, lembrando, hein? Glória a Deus. E é verdade. Você não fica discutindo com quem está com ele, não. Infelizmente, ele não tem o espírito que você tem.
Ele tem um espírito que é mundano. Ele quer distrair ali no meio da galera, mas ele não sabe o perigo que ele está correndo. É você que tem que fazer a cobertura nele. Aonde? Na oração. Senhor, meu marido foi lá naquele lugar. O Senhor sabe o que habita lá. O Senhor sabe o que está lá. E eu também sei. Na hora que ele chegar lá, Senhor, dá uma explosão, faz alguma coisa e traz ele para casa. Porque eu não quero pegar meu marido de outra forma. Eu quero que o Senhor traga ele. E Deus traz, irmãs. Eu já fiz isso. Olha, irmãs, eu já orei tanto pelo meu marido que as minhas orações é engraçado. As minhas irmãs morrem de rir. Eu sempre falava, Senhor, não deixa. Não deixa. Um dia ele falou bem assim, Vanusa, eu não mandei você virar serva do Senhor e botar essas roupas doidas. Eu vou pro karaokê e vou lá ficar mexendo com as tchutchucas. Olha o que ele me falou, gente. Ele é abusado ainda. Aí eu fui para a igreja, peguei Isabela, fui para a igreja. Chegou na igreja, a irmã falou, Vanusa, Deus manda te falar que Deus vai dar um susto tão grande no seu marido que nunca mais ele vai querer sair de casa. Gente, um dia ele vai falar esse testemunho aqui, que eu tenho essa certeza que um dia ele vai falar. Ele foi pro karaokê e eu cheguei da igreja, quando eu chegava em casa, que ele saía, chegava só madrugada, 4 horas da manhã e aprontava, eu já estava em casa. Só que eu fui para a igreja, quando eu cheguei, ele estava no sofá, tremendo assim, ó. Eu falei, o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu. E a irmã falou que Deus ia dar um susto nele. Olha, irmãs, ele estava verde. O que aconteceu, Júnior? Você não sabe? Não. Eu falei, não, eu estava na igreja adorando a Deus. Eu não sei o que aconteceu, eu estava com você. Um cara morreu, meu colega do meu lado, e o cara me chamou para ser testemunha. Ele vai vir aqui em casa. Vamos, eu faço agora ele falava promessa, ele fala promessa. Eu falo uma promessa. Nunca mais eu bebo na rua. Irmãs, naquele dia o próprio Deus gostou. Gostei do seu pedido. Agora eu bato o martelo aqui. Nunca mais você sai na rua. Nunca mais meu marido saiu para beber. Você acredita? Vocês acreditam? E no dia que ele saiu para beber, que ele temou, eu falei, Júnior, você fez um voto com Deus, não sai para beber. Ainda levou a minha filha mais nova, a Isadora. Chegou lá, ele só pediu uma cerveja. Sabe o que aconteceu? A minha filha subiu, a Isadora. Ela é muito espoleta, 5 para 6 anos. Ela caiu, minha filha. A munheca dela foi pro lado. Eu já sei. Eu não posso mais beber na rua. Deus já me chamou a atenção. Nunca mais. Tem mais de 20 anos. Eu tenho mais de 20 anos na igreja, tem mais de 20 anos que ele não sai para beber na rua. Quando ele estava bebendo, que ele parou tem uns 4 anos, uns 2 anos, ele estava bebendo aqui em casa. E ele falava, não vou mais para a rua não, essa mulher faz umas orações aí que Deus me... Então, gente, é para muito glorificar o Senhor. Aquilo que a gente pensa assim, não vai dar em nada, vai dar a palavra profética, um decreto que você fala, e no mundo espiritual já ouviu. Então, quando Daniel, ele orou ali, e quando você lê a palavra, que você fica maravilhada, aí você vai para a cena. Quando o rei Dário vai de perto da cova e fala, Daniel, Daniel, e ele responde com voz de autoridade, eis-me aqui. Ai, meu Deus, eu temi de te chamar. Eu jejuei por você, Daniel. Eu não quis nenhuma tamborinha, não quis nenhuma cantoria. Eu fiquei falando, meu Deus, os leões vão comer ele. Aí o que ele fala? O que o rei Dário fala está na palavra. O Deus a quem tu continuamente serve te livrou da cova dos leões. As pessoas vão ter que ver o Deus que a gente serve falar. O Deus que tu serve impactou a minha vida. O que você carrega impactou a minha vida. O que você falou aconteceu na minha vida. Porque a nossa boca é um ato profético. A nossa boca é para declarar bênção. É para declarar bênção. Você faz um ato profético e aí acabou. Decreta no mundo espiritual. Vai acontecer. Então, em nome de Jesus, que nessa tarde o Senhor possa falar ao seu coração uma profundidade muito grande. Porque na adversidade, Deus, ele nos coloca a capacidade. Deus falou isso comigo hoje. Filha, é nas adversidades que eu coloco capacidade nos meus filhos de conseguir vencer todas as batalhas. Não vamos parar, nós vamos avançar. E eu estou para te falar, tá? O que Deus tem feito no nosso ministério através da obediência da apóstola e nossa obediência foi o que ela falou. Às vezes tem pessoa que fala, mas o meu sacerdote já está na presença, mas aqui é um ministério onde a sua dor é minha dor. Aonde você ora de madrugada, eu também vou para madrugada. Aonde você jejua, eu também estou jejuando. Aonde você começa a ver os códigos, descobrir os códigos, que a palavra é linda. A palavra é linda. Eu já fico aqui igual a apóstola, tem 3 Bíblias aqui, ó.
Vou querendo comprar mais uma, eu vou esperar mais um pouquinho e estou estudando, porque eu quero chegar além. Eu quero que as pessoas vejam o Deus que a gente serve, o Deus que a gente invoca, o Deus que a gente tem certeza que a gente vai dormir até o nosso sono é tranquilo, irmão. Quando você dorme bem. Agora, quando eu lembro quando eu era do mundo, para mim dormir era angústia. Eu só ficava pensando, 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 e hoje eu descobri, Jeremias 17, venham ser os vossos pensamentos, que é pensamento de morte, não de vida. O que eu tenho para ti é vida e vida em altivez. Trazei a tua memória, a memória aquilo que te traz vida. Você tem que trazer a memória aquilo que te traz o quê? A alegria. Lembrar das coisas que Deus já te fez, da gratidão da sua casa, da sua vida, da sua saúde, de tudo que você já conquistou, o que você vai conquistar. Você tem que ser grato, já acorda agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, porque os meus ossos, o meu corpo está todos funcionando. Obrigado pelo meu respirar, obrigado que eu estou ouvindo o canto dos pássaros, obrigado pela minha visão. Quanto você daria para você pagar pela sua visão? Nada, é de graça, Deus está dando de graça. Nesse exato momento, tem pessoas no hospital querendo fazer até as necessidades fisiológicas e não conseguem. Por quê? Porque está no aparelho, porque estão lá com dores, por causa que o salário do pecado, infelizmente, eles vão para um caminho de morte. E eu falo, gente que não libera perdão, gente que não confessa os pecados, a tendência é ela ficar doente. Eu tiro, por exemplo, da minha mãe, que infelizmente, quando a minha mãe sai de casa, ela sai de uma situação, ela chega numa situação que ela mesma falava, minha filha, eu só tô assim, eu tô cega, minha filha, eu tô cega fisicamente, mas agora eu enxergo o que eu fiz com vocês, e ela pedia perdão todos os dias. Então eu sempre relato alguma coisa da minha experiência de um casamento, de uma experiência de esperar um homem falar 35 anos, depois de 35 anos eu casar. Aí, se eu for olhar, já passou 35 para trás e eu estou aqui viva, esperando mais milagre, porque a minha vida é pautada em milagre. E eu já vi muito milagre. Então, nessa tarde, eu quero deixar Lamentações 3:29. Está escrito, ó, coloca a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. O que é esperança? É aquilo que a gente traz, submissão, humildade e um profundo arrependimento. Você tem que ser submissa, você tem que ser humilde, e você tem que vir ao arrependimento. Senhor, se eu entristeci o meu marido em alguma área, faz uma análise. Senhor, faz uma análise da sua vida. Eu fiz uma análise, eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou muito ativa, eu sou muito assim, Senhor, me ajuda. Será que eu estou deixando a desejar nessa área? Eu mesmo me analisei. Porque às vezes eu posso estar falando do meu marido, mas o meu está em mim. A gente só quer falar do outro, mas não se analisa, mas não fala assim, eu preciso de mudança nessa área, sim. Não, eu preciso de mudança nessa área. E aí Deus, ele vai, ó, só te dando a alegria que está escrita aqui, ó, os 7 Espíritos de Deus, né? Que ele vai nos ensinar como nós devemos viver nessa terra, como nós devemos se proceder e como nós devemos olhar e ver que essa campanha, ela foi direto do coração de Deus e trazido para a terra. Então, até aqui Deus me deu, até aqui o Senhor, né? Ele, e quero falar também, gente, eu sempre, assim, eu amo falar de algumas passagens. A Priscila e Áquila, era um casal, né? Lá em Atos dos Apóstolos 18, fala que eles trabalhavam, né, para o Senhor. Era um casal unidos, que eles faziam toda ali as tendas, faziam as coisas para o Senhor. Então, às vezes, no nosso mundo de dia a dia, o marido e a esposa trabalham e acontece alguma coisa, trabalha junto, e ali cria aquela situação, né, de fazer as coisas perto das pessoas. Isso não pode. Quer discutir, discute na sua casa. Quando você vai para o seu trabalho, não leva as coisas para o seu trabalho. O seu trabalho, as pessoas, elas não estão ali, elas já saem de casa sobrecarregadas. Elas querem, no trabalho, a gente tem que ter alegria, harmonia. Então, Priscila e Áquila, a Bíblia fala que eles trabalhavam juntos, na maior alegria, faziam as coisas para o Senhor. Então, tudo que a gente vai fazer aqui na Terra é para o Senhor. Se você vai trabalhar para você ter o você que trabalha de CLT, né? Eu já trabalhei muitos anos. No final do trabalho, você não vai ter o seu pagamento, então trabalha com excelência, faz com excelência. Tudo que você for fazer, faz com excelência. Não faz deixando as coisas para as pessoas falar de você, não. Fulano foi fazer aqui, eu vou falar de mim. Nossa, fulano deu aula aqui nessa sala, nossa, deixou tudo desorganizado. Não.
Se você vai dar uma aula, dá com excelência. Se você vai fazer uma pregação para o Senhor, se separa. Não vem aqui falar coisas, eu vou fazer de qualquer maneira, porque eu já tenho dom mesmo, eu vou fazer. Não. Você tem que pedir a Deus, Senhor, o que que eu vou falar? Como que eu vou falar? Você vai ser só um instrumento, quem vai falar é o Espírito Santo, de nós mesmos, nós somos ferramenta na mão de Deus. Então é Ele que vai falar na nossa boca, é Ele que vai trazer aquilo que a gente vai falar com a necessidade que o povo quer ouvir. Quando Moisés chamava atenção, o que que ele fazia? Ele reunia o povo, o que que Deus falava? Reúne todo mundo, que eu quero falar no meio de vós. Quando Jesus ele estava falando lá no monte, que ele pegou e fez lá a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, o que que ele fez? Assenta de 50 e 50 para dividir os pães e os peixes. Não foi tudo bagunçado, não. É tudo com ordem e decência. É tudo com ordem e decência. Na hora que você for fazer, for falar, espera o outro falar. Ouve primeiro, não atropela o outro, não. Seja educado. O povo de Deus é educado. As pessoas têm mania de falar, nossa, o povo de Deus é com 1 milhão só se for o povo que se diz de Deus. Porque o povo que está aqui hoje é o povo que o apóstolo até fala, vai fazer jejum. A gente é ensinada a fazer jejum. Quando eu falava de jejum de 3 dias na minha igreja que eu estava, eles disseram, mas como é que vocês conseguem? Eu falei, pois é, não disciplinou a carne, tudo é aos pouquinhos. Você começa com 4 horas, depois você vai fazer o dia inteiro, depois você vai fazer um dia, depois você vai fazer 3 vezes ao dia. E aí você vai fazendo. Então, de acordo com o que você vai o quê? Vivenciando. Então, eu vou dar um conselho. Tudo que você for fazer, faz com ordem e decência. Isso serve para mim, porque quando eu estou falando aqui, primeiro vem para mim, né? A palavra do Senhor diz que lá, né, em Romanos, que ela é uma faca de 2 gumes, ela te exorta e te vivifica. E ela tem poder de entrar na medula e discernir o pensamento e a alma. Olha que forte a palavra de Deus. Jesus falou assim, haja luz e houve luz. Se a gente apagar um local, desligar as tomadas, um local, e ficar você ali, vai ficar tudo escuro. O que traz a luz ali é a luz que vem da energia. Mas quando você está num ambiente, você está num lugar escuro, você sabe muito bem que ali você é a luz naquele lugar. Então a Bíblia diz lá em Isaías que o povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre eles. O povo que andava em trevas, eles veem a luz na gente. Então eles querem ver luz na gente. Então quando a gente tem luz, a gente tem algo profundo para trazer para eles. Então essa é a mensagem que eu trouxe e que o Senhor possa, né, cada vez mais, quando eu tiver a oportunidade, eu ser usado do jeito que Deus quiser falar na minha boca. Estou muito feliz, beijo, amo todos vocês. Vanusa, por favor, me devolva a capa. Me devolva a minha capa. Ah, meu Deus. Que explosão foi essa hoje de Bíblia? Meu Que Deus. explosão foi essa de Bíblia? Quem sabe faz ao vivo. Glória Essa a Deus. é a frase de hoje. Amém. Só quem sabe, estuda, vive e testifica. Porque você passeou nas escrituras do início ao fim. Glória a Deus. Não teve, eu acho, não teve da forma que eu penso. A Bíblia diz, a Bíblia diz. Olha, Glória. me devolva a minha capa. Eu nem vou entregar um código. Não tem mais nada para entregar. Não, Vou eu guardar quero para amanhã. receber. Não, eu quero receber. Vou guardar para amanhã. Não, não, pastor apóstolo, não. Não, aí você está de brincadeira. A capa foi violenta hoje. Janaína, pegou a tua capa, Vanusa. Ah, para, Ô, Janaína já tá... Janaína, desperta tu que dormes. Me devolva a minha capa. Obrigado, Jesus, eu amo, eu amo. Eu amo falar da palavra, tá em mim, Deus derramou em mim há 20 anos atrás, e ele falou, eis que te ungi para anunciar o ano aceitável do Senhor. Se eu tivesse parado, se eu não tivesse conhecido esse ministério, eu estava chorando até hoje. Porque eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer nessa terra sem pregar. Olha, eu vou falar algo para vocês. Vanusa, enquanto ela ministrava, ela falava sobre os olhos, qual é a forma que você vê a sua casa, né? Qual é a forma que você enxerga o seu casamento. Ela falou muitas vezes, a grama do vizinho é mais verde que a nossa.
Isso também é real, porque eu também muitas vezes olhei a do vizinho e falei, caramba, lá já tá orando, lá já tá caminhando, lá já tá assim, o meu ainda não tá, e eu tô olhando a grama, esquecendo que a minha ainda eu tenho que, né, pôr mais um pouquinho de água para a grama crescer também, de repente sou eu que tô com problema, né, dentro de casa. Então, assim, testificou muito. Você vê que o cenário pode não ser favorável, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele usa até o inimigo para nos abençoar e subir o nosso nível. E Verdade. talvez hoje nós estamos vendo o nosso marido ou a sua esposa como algo assim, nosso diabo está usando essa pessoa para me desviar do propósito, o diabo está ali, né, levantando aquela pessoa, está me desmotivando. Parou. E eu vou trazer nas escrituras. Parou. É funcionário. João 19. João 19, versículo 24. Bora. Bora que hoje é vigília. João 19, 24 diz assim: disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse as Escrituras, que diz: dividiram-se as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Vamos no 34. Contudo, um dos soldados lhe furou um lado com a lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu e testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que nenhum dos seus ossos será quebrado. Então vamos lá. João está num cenário desfavorável, igual eu e você. Cenário de morte. Aqui ele está vendo o mestre, né, ali rasgado, dilacerado, sem poder fazer nada, porque ele está ali para se cumprir as escrituras. Os olhos de João tá vendo uma cena que está dilacerando a alma, está machucando, e os soldados, eles estão fazendo o quê, ó? Fizeram essas coisas, rasgaram a túnica. Mas João, que é cheio da palavra, João, testemunha ocular, ele conhecia as escrituras do profeta messiânico Isaías. Então ele está discernindo. Soldados, vou ter ódio deles não. É funcionário, é para cumprir as escrituras. Os soldados são a ferramenta de aceleramento. Quantas vezes Deus está usando até teu marido, o meu marido, para acelerar a minha vida espiritual, para crescer o nosso nível. E eu estou olhando para o meu marido, para o teu marido, e falando, é o diabo usando. Que diabo, amado? É o Senhor, vai viver as escrituras. O Senhor. João disse assim, ó, eu testifiquei. E eu vou dizer mais. Aqui, Jesus já está morto. Você vai ver aqui no 34, já está morto na cruz. Os soldados vêm com uma marreta, quebra as pernas do primeiro, passa para o terceiro, não tocou em Jesus. E eu quero te dizer, mesmo que eu e você não estivemos mais aqui na terra, o seu testemunho vai testificar em outras vidas, é o legado. Os soldados não tocaram, não puderam. Ninguém toca no teu nome, ninguém fala da tua vida, porque o Senhor testifica. Jesus está morto, mas eles não puderam tocar, porque as escrituras diziam, nenhum dos seus ossos será quebrado. E aqui, quando eu olho para esse texto, eu vejo, Senhor, como é bom e maravilhoso viver nas escrituras. Aí você volta mais um pouquinho, para você entender o que é uma pessoa cheia da palavra? Ela fala a palavra, ela ora a palavra, ela brinca na palavra, porque está enxertada dentro dela. Acabou o eu, não tem mais eu, não existe mais eu. Cristo vive em mim, Cristo é a palavra. Aí você vai voltar um pouquinho, vai até Mateus. Vai até Mateus, lá no capítulo 4, na tentação de Jesus, onde o próprio Satanás fica tentando Jesus. Ele usa da palavra, mas o que me chama a atenção aqui, olha aqui, versículo 7. O diabo vem falando, se tu és o filho de Deus, dúvida. Se tu és o filho de Deus, transforma isso aqui em pão. Se tu és o filho de Deus, se lança lá embaixo, que o teu pai vai mandar os anjos, né, para te salvar. Aí Jesus, cheio do Espírito Santo, que vive a própria palavra, diz assim, ó,
mas também está escrito. Satanás, ele vem com a palavra, porque ele também entende de Bíblia. Aí ele vem, está escrito, aí Jesus fala, mas também está escrito. É isso aqui que uma serva do Senhor tem que ter. Palavra. Ah, mas estão dizendo isso na Bíblia. Mas também está escrito. Mas também está escrito. É isso aqui que você vai verbalizar. É isso aqui que você vai viver. Mulher cheia do Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo, é igual Jesus. Mas também está escrito. Mas também está escrito. Eu vivo a palavra vive em mim, eu vivo por Cristo. Então, se João testificou, porque sabia das escrituras, ele não olhou para os soldados como adversário. Ele orou como as escrituras diz. É funcionário. Tá fazendo o que está escrito nas escrituras, não é diabo não, amado, é funcionário, é funcionário. Deus está usando os nossos maridos, a sua esposa, muitas vezes para falar assim, ó, tô acelerando o teu processo, porque nesse meio termo que Jesus está ali, rasgando as vestes, sendo machucado, ele está entendendo. Está acelerando o processo, cada etapa está acelerando, porque ele precisa entregar o Espírito. Então ele tem que passar pelo processo da dor. Eu e você temos que passar pelo processo da dor. Só que as pessoas não querem, quer ter testemunho como? Testemunho tem que sangrar. Jesus sangrou. E muitas vezes, amado, deixa eu te falar algo aqui da parte do Senhor. Vai ter Judas na sua vida. E é palavra, porque Jesus teve um Judas, eu vou ter, você vai ter. Só que nós vamos entender. Está se cumprindo as escrituras. O meu mestre, eu vivo por ele, ele vive em mim. Ele é o quê? Ele não é o teu exemplo? Você não é semelhança dele? Eu vou viver pelo evangelho. Então vai fazer parte das escrituras. Então a todo momento, para de falar que o diabo está usando teu marido. Começa a verbalizar as escrituras, como o João falou. As escrituras dizem aceleramento de processo. É funcionário. Diabo na vida do meu marido não, porque eu sou uma só carne com ele. E a palavra diz que a mulher crente santifica o descrente. Então, Senhor, em nome de Jesus, não tem demônio sobre a vida dele não. Aqui tem uma mulher cheia do Espírito Santo. Os anjos e miríades de anjos estão conosco. Quem é maior que o Criador? Começa a confrontar o diabo. Quem é maior que o Criador? Quem é este incircunciso? Quem é este incircunciso que se levantou para cair? Aleluia. Porque o Criador manda na criatura. Aprenda, lembra o diabo. Lembra ele, igual Jesus falou, também está escrito. Vai lembrando ele. Ele deve ter esquecido. Deve ter esquecido. Mas o povo de Deus não se esqueceu, não, porque vive as escrituras. Então você dá uma lembrada nele de vez em quando. Mas também está escrito que você é criatura e o Criador que manda em você. E a autoridade que já me foi dada pelo céu, do meu Jesus Cristo e vive sobre a minha vida, eu declaro que você é funcionário. E funcionário tem que pagar, ó, hora extra. Tem que pagar ali, ó, tem que receber o salário. O meu pai manda em você. É isso aqui que você tem que fazer com o diabo. Glória a Deus. Hoje foi forte. Aleluia. Rapaz, aqui eu ia até umas 10 horas da noite. Eu tô cheia, Deus já me levou em outra. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Coisa linda. Amado, ponha hoje nessa live aqui, você vai colocar assim, ó. Diabo não, funcionário. Diabo não, é funcionário. Lembra ele quem ele é. Tem que lembrar ele lá. Com certeza, mas é isso, é palavra, gente. Nós temos que ver a palavra, memorizar a palavra, viver ela, ter ela dentro dos nossos corações. Na hora que vier, já vai, ó, ali eu não vou mais não. Aquela mulher cheia de palavra, não vem mesmo não. Você vai ter que correr porque é palavra em cima de você, porque Deus ele traz a palavra para nós viver a palavra, para nós praticar a palavra. O homem imprudente, ele coloca a vida dele como aquela areia que quando chega uma tempestade cai tudo. Agora a gente firma nossa vida na palavra. É palavra que confronta. Nossa, e eu vou falar, tá? A sabedoria é algo que ninguém te tira. O conhecimento. Então você tem que ter conhecimento. Quem é aquela ali? Eu sou filha do Deus Eterno, tenho faculdade, tenho pós-graduação e eu sou cheia do Espírito Santo. Quem é você? Ah, tem ensino médio. Falei, pois é. Então vai estudar mais um pouquinho. Você tem que cuidar da Bíblia? Conhece a Bíblia? Você tem que falar assim, que as pessoas querem menosprezar a gente, olha pra gente, quer menosprezar. Quem é esse incircunciso? O que é que Davi chegou lá e falou? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Quem é esse demônio para tentar falar que meu marido está cheio de demônio? Não, ele está me empurrando para alto nível. É através dele que eu vou subir. Trocando as armaduras, Vanusa, está subindo o nível. Ele subindo o nível, é verdade. Como que guerreia com principado, com armadura de hostes? Não tem condição. Não tem, como é que pode, né?
É coisa linda demais. E quando você trouxe Priscila e Áquila, pela hierarquia, se for para olhar a hierarquia, tem que vir Áquila na frente de Priscila. Teria que vir Áquila na frente de Priscila, mas os textos são claros. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. É uma mulher que se posiciona, que está ali do lado do marido, então ela é ovacionada na Bíblia. Porque se você estudar sobre a hierarquia, o homem vem antes da mulher. Adão vem antes de Eva, e esse daqui é a continuidade. Só que lá tá Priscila e Áquila. Para quebrar protocolo mesmo. Para quebrar mesmo. Então, quando alguém fala assim, ó, mulher não pode, mulher fala assim, Priscila e Áquila, ela foi primeiro que o marido na conversa ali da Bíblia, né? Deixa eu ler a minha Bíblia para ver se está diferente da sua. Está diferente da sua? Não, tá não. Pegue sua espada aí que eu quero ver se a minha tá diferente. Por favor. Capítulo 18. Ó, eu vou encerrar por aqui, amados, senão a live fica muito extensa, aí não dá para subir para o YouTube. Mas quero agradecer a todos. Continue aí nessa unção, continue nesse poder que o céu se rasgou nessa tarde. Ore agora na parte da noite. Já fiz a minha de manhã, já fiz agora à tarde. À noite também vou testificar em nome de Jesus. Amanhã não tem culto dos membros. Nós vamos fazer a live às 11 da manhã. Amanhã é a missionária Dani que vai trazer, então eu mudei. Em vez de fazer o culto, que depois eu ter que abrir a live à tarde, como é a Dani que vai ministrar, nós vamos avisar no culto dos membros. Amanhã você ativa já o seu celular, fica aqui com a gente. Amanhã tem mais palavra do céu. Então amanhã vai ser às 11 horas, que já dá tempo do pessoal acordar, tá todo mundo despertado. Aí a gente vai ali com palavra até meio-dia. Depois você vai curtir sua família, curtir seus entes queridos, descansando que o Senhor primeiro foi a primícia da sua casa, que o domingo é do Senhor. Glória a Deus. Amo todos, todos, todos. Obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Devolva minha capa. Beijo, amados. Amo vocês. Amo todo mundo. Amo. Shalom, shalom.